Nilewa wale se orisha. De novo mundo a país tropical. É muito grande este país, o Brasil. É difícil mensurar como boa parte das coisas do mundo. Uma região montanhosa, úmida, fria, difícil, conservadora. Serra Gaúcha, nordeste do Rio Grande do Sul. Foi há muito tempo, em um dia frio de agosto. O ano era 1950. A cidade, Caxias do Sul. Uma mulher nasceu. O seu nome, Ana Maria Mazzotti. O seu destino, a música. Quem você olhou? Sou quem você não viu. Sou quem você pintou. Não me conhecia e nunca me viu. Ana Mazzotti, a obra dela, né, como musicista, e depois disso a gente foi linkar e realmente ficar sabendo que ela nasceu em Caxias, a cidade que a gente também vive e tá falando agora, e isso motivou muita gente para estar fazendo esse documentário, principalmente por resgatar uma pessoa que nasceu na cidade e que tem um trabalho tão diferente de todas as pessoas que talvez tenham nascido aqui na cidade. A Ana tinha uma visão aberta. Então ela tinha um conhecimento e ela tinha como cantava, ela ouvia a música aqui, em seguida ela estava cantando. Ela era assim super dotada em termos musicais e desde criança que ela tinha essa facilidade. A música era a vida dela. E ela tocava muito bem. Então eu a conheci porque ela era minha colega da mesma classe. Ela tinha aptidão para composições. Pela musicalidade dela e pelo gosto que ela tinha pela música, para fazer coisa boa, bonita. Aos 4, 5 anos de idade, ela mostrou muito interesse em ter um acordeon. O papai comprou um bem pequenininho para ela e ela começou a ter esse primeiro contato com a música através desse acordeon. A Ana começou com acordeon porque a região é basicamente de música gaúcha, música italiana, música alemã. Então o acordeon, né, ou a gaita, é um instrumento muito típico da região. E os anos 60 eram marcados na nossa cidade por nós estarmos
com a maior fábrica de acordeões Todeschini, que era a maior fábrica da América Latina. Foi o nosso primeiro produto a ser exportado para outros países. Meu pai viu que ela tinha, meus pais, né, meu pai e minha mãe, viram que ela tinha essa tendência muito grande para música e que daí foram, digamos assim, apoiando ela. E conforme o tempo foi passando, ela foi estudando, ela teve contato também com professores de piano, então ela começou a ter aulas de piano. Então ela foi crescendo nessa magia da música. As culturas das cidades, claro que elas têm as suas respectivas divergências, mas elas têm muitas semelhanças também, né? E uma dessas semelhanças eu acredito que seja principalmente o fato das pessoas, ainda mais naquela época, serem muito católicas. E isso deu para ela uma possibilidade de começar na música dentro da igreja. E nós tínhamos muito os concursos de canto coral e sempre procurei por ter uma boa voz, eu também ao lado dela. Ganhamos durante anos sucessivos os concursos onde eram feitos na Escola Medianeira, esses concursos de canto coral. As coisas não eram fáceis, né? Porque meus pais são italianos, mas eram pais maravilhosos. E os pais não eram ligados à música, mas eles apoiavam as artes, apoiavam as danças, apoiavam a música. Gostavam de cantar italiano. Meu pai fazia a segunda voz, a minha mãe fazia a primeira. Então eles gostavam muito de cantar música italiana. Então a nossa vida de família era música. Tudo era ligado à música. E a Ana sempre, desde pequena, adorou, amava demais a música, sempre teve essa ligação mais forte e meus pais apoiaram ela, como eu disse antes, né? E daí foi surgindo esse lado dela como professora de música também. Ela foi estudando para poder ensinar músicas para as crianças, né? O que era Ana Mazzotti? Ana Mazzotti era uma menina que com 12 anos regia o coral aqui das freiras, depois no colégio, que em 71, com 21 anos, ela assumiu a regência do maior coral de Bento Gonçalves, do Coral Bento Gonçalvense, que gravou os discos, e ela assumiu a regência do colégio, do coral, virou Coral Bento Gonçalvense, e depois aparece como crooner de um conjunto de rock. Eu conheci os Beatles por conta da Ana Mazzotti, que tinha uma formação de meninas que faziam cover. Certa feita, a gente, eu, a galerinha, invadimos uma festinha que estava rolando num colégio de freiras, né, um colégio feminino, e quando chegamos estava tocando I Wanna Hold Your Hand, era a Ana e mais 3 meninas. Então, ali eu tive um insight de adoração pelos Beatles. E ela apresentou Beatles para muitas pessoas em Bento. Uma mulher moderna, porque ela estava acima do tempo, isso a gente descobriu só depois. E logo depois dessa atuação dela como Beatlemaníaca e dublando Beatles com as amigas, ela já parte para o Mersey Beach, que já era um conjunto de verdade, onde ela atuava como crooner e cantora, assim. E aí eu acho que foi o divisor das águas, por duas coisas. Porque o Mersey Beach tinha um repertório especial que partia dos Mutantes e tinha a líder da banda era uma mulher, Ana Maria Mazzotti. Ela traz muito dessa bagagem da música pop, ou seja, trazendo muita influência de Beatles, mas também alinhado o pensamento com a Tropicália, com o hip brasileiro também, que trouxe muita novidade para a música brasileira. Marginal, maconheiro e todos esses adjetivos é pouco, porque eles não entendiam principalmente o conceito de liberdade individual. E mulher cantando era uma coisa assim, havia um certo preconceito, então, que começou a ser quebrado em termos de mundo com a Rita Pavone. Mas era incomum que conjuntos viessem se apresentar e tivesse uma cantora.
Muitas coisas que impossibilitaram a Ana, né, de ter mais espaço e mais oportunidades é exatamente a nossa sociedade patriarcal, machista, onde é muito difícil a mulher ter uma introdução nas artes ou em qualquer âmbito profissional diferente daquilo que essa sociedade imagina para ela. O fato de ser mulher era mais um elemento complicador, né? Porque, como eu comentava antes, é uma sociedade muito conservadora, né? Machista, fundamentalmente. E tu pode ver que todo mundo que fala da Ana, a mulher, Ana artista, ela sempre estava à frente de todas esse esquema da sociedade que não podia fazer tal coisa. Então a Ana não se preocupava, pelo que eu sentia, ela tinha uma personalidade dela muito legal, ela era forte, era uma pessoa forte, sabe, que não adianta o jeito dela, ela tinha. E se ela, como eu falei, vou repetir de novo, se ela estivesse aqui ainda, se ela estivesse aqui, assim, fisicamente, estaria fazendo cada vez melhor o trabalho dela, porque era, o que eu falei, um super músico, tanto cantando quanto tocando o instrumento dela, o piano. Em 71, existe a primeira gravação da voz dela, que é como regente do Coral Bento Gonçalves, que na verdade é um disco que conta com a presença do Arpege, que era uma banda de baile também de Bento, que aparece nessa foto. E a Ana Mazzotti aparece aqui de costas só, como regente do coral. O pessoal do Arpege deve ter aproveitado a brecha e eles botaram algumas músicas próprias dele. E a Ana, ela dá uma canja nesse disco como backing vocal, assim. Então nesse disco aqui, primeiro registro com a voz de Ana Mazzotti. Parece que só o tocar o piano não bastava. Ela gostava de transmitir o que estava sentindo e começou a compor. Participou de vários festivais de música em Bento, ganhou esses festivais, né? E gostava muito de mostrar o que ela estava sentindo através das letras. Nesse contexto de música pop no Brasil e uma espécie de imposição da música brasileira via a TV, né, que já é um discurso pop, vem uma série de festivais que aconteceu nos anos 60 nas grandes emissoras. Ele é difundido, essa ideia de festival, e ela passa a acontecer também em pequenas cidades que tinham o mesmo viés, assim, de mostrar artistas, de pessoas que traziam composições próprias e que já mostravam nessa época. E a Ana Mazzotti não ficou longe desse circuito. Era moda fazer esses festivais, Record, Excelsior, e em Bento Gonçalves criaram um Encontro Bento Gonçalves da Canção, que fez parte de uma mexida cultural no fim dos anos 60, começo dos anos 70 em Bento Gonçalves, que era o Centro Bento Gonçalves de Cultura. Nesse festival que ela encontra, na verdade, acontece o encontro dela com o Romildo Teixeira Santos, que vem a ser o seu marido. Nesse festival ele vem com uma outra banda, enfim, e eles acabam se conhecendo e essa relação vai se perdurar por toda a vida. Quando entra o Romildo e a cabeça da Ana vira totalmente, eles chegaram à conclusão que tinham que fazer para viver de música, eles tinham que tocar em baile. Até porque em 72 a Ana já não estava mais envolvida com o coral, ela já estava envolvida na transição do Mersey Beats para o Desenvolvimento 5. E muita gente que conhece, que viveu essa época dos bailes, realmente lembra do Desenvolvimento, porque realmente não tinha como a gente esquecer, até porque os conjuntos de banda na época não tinham nenhuma mulher, assim. E quando surge o Desenvolvimento, surge com uma mulher protagonista. E de repente a Ana invade a cena já chegando no primeiro andar, né? E isso chamou a atenção. Mas por quê? Porque era um bandão, ela estruturou uma banda, bandão no sentido de não só um super equipamento, um equipamento muito bom, como no número de músicos, ela devia ter uns 7, 8 músicos, eu não me lembro bem.
um número de músicos em cena e um repertório muito bem estruturado, né? Um repertório bem eclético, assim, de modo que agradava a galera. E eu acho que isso, porque tu tinha que conquistar na real, para te manter no mercado, tu tinha que conquistar os diretores sociais dos clubes. E eles foram para Porto Alegre por quê? Porque Porto Alegre podia ser o local que abrisse as portas do Rio Grande do Sul para eles. Então não era um conjunto de Bento, não era um conjunto de Caxias, estava em Porto Alegre. E ali eles começaram. E em 1972, com o grupo Desenvolvimento, o Conjunto Desenvolvimento e o Romildo, eles vêm para Porto Alegre para morar aqui, onde hoje é o Centro de Cultura Mário Quintana, mas em 1972 era o Hotel Majestic. Eles começam a ser muito mais vistos e ganhar prêmios. Inclusive a Ana ganha um prêmio de melhor cantora pelo Conjunto Desenvolvimento em 1972. E depois, em 1973, eles ganham o prêmio de melhor conjunto da região. Só que eles montaram uma estrutura muito grande, muito cara. E talvez aí tenha sido o erro da Ana de se preocupar apenas em fazer música e não administrar a banda, que ali tenha sido o erro que acabou ocasionando o caos financeiro que eles se envolveram, o fim do conjunto e a Ana pegar as malas e ir embora para São Paulo tentar começar a vida de novo. Eu cheguei até aqui, eu não vou voltar. Eu tenho que seguir, só o mar pela frente. Eu decidi que eu vou andar pra frente. Em 74, acontece um trabalho totalmente à parte do desenvolvimento, que é o primeiro disco independente da Ana Mazzotti, agora sim com as composições dela, né? Então, a Ana Mazzotti lançou esse disco solo em 74, que foi um dos pioneiros no mercado independente, não por não estar atrelado a nenhuma grande gravadora, porque o disco foi lançado pelo selo Top Tape, mas ele não foi uma iniciativa que foi gerada a partir da gravadora. Essa ação foi tomada por eles mesmos, no sentido de que eles juntaram o dinheiro para gravar esse disco e bancaram as horas de estúdio, bancaram a prensagem dele, bancaram a capa. É uma capa super luxuosa, né, pra época. Ele é um dos primeiros a serem feitos nesse formato, onde o artista juntava o dinheiro para conseguir levar ele para fazer uma gravação. E nos anos 70 também os artistas começaram a criar uma consciência de que eles não queriam mais estar vinculados com as gravadoras, porque as gravadoras mandavam muito mais no trabalho deles do que o próprio artista. Então, uma série de artistas no início dos anos 70 começa a desenvolver discos independentes para ficar fora desse mercado que a gravadora impõe. Nos anos 90, principalmente quando o vinil estava começando a decair e o CD estava começando a ascender, muitos discos brasileiros começaram a ser procuradíssimos por europeus e japoneses, principalmente os discos dessa época, e que tinham o som voltado mais para um groove, para um balanço, que o disco dela é perfeito do início ao fim, nesse caso, né? O fato também desse disco ter sido lançado independente, ter sido feita poucas cópias, e ele não ter sido distribuído da mesma maneira que os discos comerciais, fez com que ele criasse uma mística ao redor. Quando o carnaval chegar, eu vou me espalhar na avenida. Pego o violão, vou de cordão, de arrastão me acabar. Louvo a terra que compôs teu nome, louvo o Pai que soube te pintar, desta cor tão negra como a terra, mas tão viva quanto o sol no mar. As composições da Ana, ela já vinha carregando essas composições com ela, que ela criou a partir do momento em que ela se tornou professora, que ela começou a ver o meio da escola. Então, Bairro Negro
É uma música hino dela, assim, porque ela super protegia também os alunos para eles não praticarem violência. Se evidenciava muito das crianças. As crianças levavam muito gilete, até materiais cortantes, sabe, que faziam com madeira, também faziam canivetes, estiletes, esse tipo de coisa. E ela levava para casa assim sacos e sacos desse tipo de material, mas passava para as crianças que não devia ter esse tipo de coisa. E uma coisa interessante também que permeia esse disco é o fato de o Azimuth tocar nele. O disco foi gravado no mesmo estúdio onde o Azimuth também estava gravando o primeiro disco deles, que é o Estúdio Havaí, no Rio de Janeiro. Esse estúdio gravou muitos outros discos importantes da música brasileira, apesar de não ser muito um estúdio muito bom para a época. O Azimuth então estava gravando o disco deles também nessa época, o primeiro disco. Eles são discos muito parecidos, assim. Toda a base de arregimentação são com os mesmos instrumentos, os mesmos músicos. Aqui onde estou, essa é minha estrada, por onde eu vou. E eles pegavam o material e os discos e levavam para as rádios. E quando eles levavam, tudo bem, o pessoal tocava no primeiro dia, tocava uma música ali que outra, mas assim que eles deixavam as rádios, os discos ficavam na prateleira e nunca mais eram tocados, porque não tinha jabá. E na época, quem não pagava os discos de jockeys para tocar, não era tocado, na verdade. E o fato dele ter sido feito independentemente, sem o vínculo da gravadora, acabou gerando isso também. E aí a Ana Mazzotti vai pra... Eu não sei como também surge isso, mas surge um convite pra ela regravar esse disco de 74, e o que ela faz, na verdade, é regravar os vocais, ela adiciona alguns backing vocals também, sopros são adicionados, trompete, trombone, enfim. Grandes músicas do disco de 74 estão nessa outra versão de 77. Tem gente que sente, que fala bem pouco, você sabe. No tempo velho tem gente que fica sem nada de novo. Eu me recuso a ficar, eu me recuso a falar. Pra tudo há tempo, esse tempo não passa virando suspense. Isso é mal, nada fica um bocado de tempo pesando no espaço. Mal. Tem uma música inédita também nesse disco, que é Eita Samba Bom. É a única composição inédita dela desse ano. Eita samba bom, dançava na soleira. Eita samba bom, parece uma rancheira. Eu vi um tempo bom, eu vi correr de mim. Moreno dói saber que o tempo está no fim. Chaleira no quintal, sem água pra beber. Espora meio pau, cavalo. Surge uma oportunidade para uma das músicas da Ana entrar numa trilha sonora da novela O Profeta, da TV Tupi, que é esse disco aqui, com um canto de meditação. Ouço o canto de guerra subir do sal, do moinho que a terra revirou. Ouço o canto de guerra do irmão igual, que da terra correu e não mais voltou. Na verdade, a Ana que estava aqui na região sul, principalmente em Bento, ela era uma Ana muito roqueira, digamos assim. Ela estava totalmente influenciada e curtindo muito as coisas que vinham tanto de fora como Beatles, mas também atenta a coisas que estavam sendo feitas no Brasil no sentido de Mutantes. Tropicália. Tropicália, mas mais voltado pro rock, né? Mutantes, principalmente, sim. E quando ela conhece o Romildo, na verdade, começa a puxar ela para um outro lado, que é o lado jazzista, assim. E ela começou a ouvir muita coisa, assim, muitas divas do jazz, e começou a se interessar muito pelo trabalho delas, que musicalmente também é muito rico e que conta com esses timbres de mulheres, né? Ela aperfeiçoou muito mais, tendo contato depois com os discos dessas mesmas cantoras jazzistas americanas. Ella Fitzgerald, Sarah Vaughan, gente maravilhosa, Cat Metheny, Chick Corea, que também teve um papel muito grande na vida dela. Girl Chic, esse é o apelido que se dá do Chick Corea
Pelo menos foi assim que ele escreveu uma dedicatória ao Hermeto Pascoal em 3 partituras que ele presenteou e que eu fui a portadora. O Chick Corea é um dos maiores e melhores músicos contemporâneos norte-americanos. Ele esteve aqui ano passado com Gary Burton, fazendo uma mini temporada no Iambi. Nós tivemos um rápido contato, tocamos juntos e eu acabei fazendo uma música que eu dediquei a ele e que eu dei o nome de Grand Chic. Ela começou a ter mais um contato com esse mundo jazzista, então ela se descobriu jazzista também. Naturalmente ela encontra na cena de noite, no Rio de Janeiro, em São Paulo, muito mais público para aquilo que ela está fazendo do que seria aqui na região e tudo mais, porque essas regiões sempre fervilharam com muitos artistas criativos. Então, quando a Ana começa a tocar na noite no Rio de Janeiro, em São Paulo, jazz, ela começa a ter fãs e amigos, justamente por ser um meio muito natural de música, muito mais desenvolvido e onde as pessoas realmente procuram sair de noite para escutar essa música. E os fãs, assim, as pessoas que iam assistir ela, como foi o caso da Ângela Maria, do Calbi Peixoto, foram pessoas que entraram em contato com ela ao ver ela na noite e descobriram uma estrela, assim. Nas minhas idas e vindas de São Paulo e Rio, quando ela tocava e cantava nos bares e hotéis e tudo mais, que eu via muita gente boa, mas não tinha na mídia um espaço bom, um espaço para mostrar esse trabalho, e ela também não tinha. Ela se deparava muito com muitas injustiças. Quando ela vai desenvolvendo o trabalho dela dentro do jazz, a música dela também vai mudando. E aí, nesse contexto, ela grava um disco, que foi a última coisa que ela fez, que foi esse disco de 1972, Festival de Verão de Guarujá. Uma das últimas oportunidades que ela teve realmente de guardar esse material, né? E esse festival, ele acontecia todos os anos, e numa dessas edições ela conseguiu aparecer. Nesse trabalho, ela já tem outras músicas próprias que mostram já um avanço muito grande na carreira dela no sentido de composição. Ela tá muito mais solista ali, ela tem muitos espaços de solo e ela já consegue se queixar muito das dificuldades da vida dela também nessas músicas. Não vou ficar calada, não quero ir pra trás. Eu vou topar parar de dizer: para com isso, afina rapaz, aprende harmonia, não cante se não for capaz, não desafine, não tire meu lugar, não seja tão bico, para com isso! Interessante analisar a letra de Blues pros Bicos, porque ela faz total referência a uma outra fase da vida dela, onde ela escreveu textos para um jornal em Bento Gonçalves, exatamente citando essa necessidade de um estudo maior por parte dos músicos naquela época. O artista ainda não conseguiu se impor na sociedade brasileira. Muitas vezes é marginalizado, ou no caso de não conseguir concretizar seus ideais, se marginalizando. Você nunca se preocupou porque os músicos jovens gostam mais do iê, iê, iê do que da música brasileira? É simples. A música pop não necessita de muitos conhecimentos harmônicos, ao passo de que a música brasileira é relativamente difícil. A harmonia está cada dia mais evidente nas músicas atuais. Isso prova que os nossos músicos terão que se aperfeiçoar. Caso contrário, terão que mudar de profissão. E é uma artista assim que estava consciente das dificuldades do país. O Brasil, infelizmente, tem essa coisa de você não está no esquema, você não está no sistema, você não consegue. Para mim também esse negócio de free jazz foi uma grande decepção, porque eu sabia
que havia uma condição, há uma condição, Exato. agora havia. Em resumo, não há espaço. Eu não quero ser chata, eu não quero ser negativa, eu estou falando aquilo que eu estou sofrendo. Claro. Quer dizer, o Brasil está me cansando, não o país Brasil, os brasileiros em geral estão me cansando pela forma de ser. Então eu cheguei à conclusão que eu havia chegado até o Rio de Janeiro e que deveria pensar seriamente em procurar outro lugar. Ela não conseguia entrar. Também, justamente também por ter o timbre parecido com a Elisa. A Elisa é uma grande cantora, foi uma grande cantora, continua sendo. Eu aprendi muito com ela, a Ana também ouvia muito, mas infelizmente eles ligavam. A Ana, isso, por ser gaúcha também, e ela teve muitas portas fechadas por causa disso. Não tem nada a ver com a Elis Regina. O que ela cantava, o que ela fazia, interpretava do jeito dela, mas tem uma coisa que eu chamo de semelhança, que pode ser parecida. O cara que toca saxofone, com outro cara que toca o mesmo saxofone, o sax alto, mesmo que ele não queira, tem uma semelhança com o outro. Agora, tem as pessoas que procuram imitar mesmo. Isso infelizmente, é a maioria, em tudo que você possa imaginar, na música principalmente. Então aí a coisa fica aquele negócio padronizado, que aí a imprensa fala mais disso, e isso acaba fazendo mais sucesso, e o coitado do povo é que paga caro, porque dizem que é o povo que quer, e mentira. É porque é mais divulgado, mais difundido a coisa. Eu acho que isso cria um distanciamento da qualidade musical de alguém que pretende fazer um trabalho autoral, né, mais pessoal, e não se engajar nessas fórmulas prontas. Eu acho que esse distanciamento é que é a dificuldade. Ela também já estava com uma turnê internacional visada, só que não deu tempo para ela realizar esses outros projetos que talvez fossem projetos que finalmente iam dar aquele empurrão na Ana, sabe? E ela ia ser vista e ela ia ser ouvida por muita mais gente e tudo mais. Isso aí tudo deixa triste que tenha sido esquecido, que não tenha sido registrado, que ela não tenha tido tempo. É porque não teve tempo, né? Porque foi interrompido. A Mazzotti seria tipo o Gismonti, assim, né? Muito embora, talvez ela até estivesse à frente desse case do Gismonti, porque ela já andava por São Paulo, ela já andava transitando entre os grandes. E, lamentavelmente, Ana não pôde dar prosseguimento àquilo tudo que ela tinha para oferecer a um grande público. E eu não sei se tive a felicidade ou a infelicidade de conversar com Ana pelo telefone na véspera de sua morte. Ela dizia de suas angústias, de seus temores, de sua fé, mas se entregava. Ela disse: eu estou entregue a Deus. E Deus a levou. Você não tem uma medida para saber o que perdeu ou o que não perdeu. Eu acho que a música, o que ela fez, que aqui a gente se liga aqui, nós estamos aqui no nosso planeta, mas ela não foi à toa, ela não saiu daqui à toa, entendeu? Ela foi convocada. Tem muita gente que vai assim, você pode ver que esse pessoal assim, a maioria vai tudo assim meio prematuramente, entendeu? E outra coisa também, é uma coisa que você sente, você não sabe por quê. O que eu quero dizer, o que ela perdeu, não, ela nunca não perdeu nada. Por tudo que aconteceu, ela não perdeu, porque o tempo, chegou o tempo dela, ela foi e pronto. O que ela fez foi uma coisa, beleza, assim, por exemplo, como eu falei antes, a joia, né? A energia, daquela coisa que ela fez, com todas as influências que ela tinha do jazz, dos músicos de jazz, os contatos que ela tinha com o mundo todo, né? Naquele tempo sem internet, nada. Quando ela falava era muito forte, era muita convicção, sabe? Aquela convicção de sentir. Ela já era normal, ela botava o sentir na frente do saber, que é a coisa que eu sempre falo isso. Quem põe o saber na frente está se precipitando. Ela não era assim, ela sentia as coisas. Então tá aí o resultado de deixar gente no mundo, que nem vocês, que se interessaram pelo trabalho dela, para as novas gerações também conhecerem justamente
aquela coisa o que a Ana Mazzotti deixou na Terra, fisicamente. Porque espiritualmente ela leva para onde ela estiver, para qualquer lugar que ela estiver.